Bom dia, paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais esse devocional. Mais uma manhã poderosa, mais um momento em que nós nos alegramos, porque o Senhor tem derramado bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Porque o amor dele tem se manifestado em nós em todos os momentos. A sua mão poderosa está sobre nós, está nos guiando, por isso estamos alegres, estamos felizes de poder mais uma manhã meditar na palavra do Senhor, e não importa o que as circunstâncias ao nosso redor digam. Deus diz que nós podemos, que nós somos vencedores, que as suas promessas vão se cumprir em nossas vidas, e isso basta. A palavra de Deus basta, e nós esperamos o tempo oportuno de Deus para tudo se cumprir. Porque muitas vezes nós podemos parecer os mais improváveis diante dos homens, mas Deus tem um propósito tão grande, tão lindo, tão real com as nossas vidas, e através de nós Deus quer fazer tantas mudanças. Deus tem um propósito tão lindo com a tua vida, meu irmão, minha irmã. Você talvez hoje não esteja entendendo, mas Ele não te chamou em vão, não foi um erro. O propósito que Ele tem é para mudar e alcançar muitas vidas. Hoje eu quero meditar com vocês na vida de Esther, o propósito de Deus na história de Esther, que foi talvez uma menina improvável, órfã, distante da sua terra, mas Deus tinha algo grandioso com a vida dessa mulher. E aqui no livro de Esther nós podemos ver claramente o propósito de Deus em ação. Ele usou essa corajosa rainha Esther para salvar o povo judeu de toda uma destruição planejada por Amã, um maldoso oficial do Império Persa. Deus trabalhou o tempo todo nos bastidores, ajudando, dando ideias, estratégias e direcionando todos os acontecimentos para garantir a vitória do seu povo. Esther, ela também é conhecida como Hadassah, que no hebraico quer dizer flor bonita, popular. Mas ela não parecia no começo da sua história ser uma rainha, porque ela foi uma moça judia. Ela era órfã e por isso ela foi criada por seu primo Mordecai lá na Pérsia. E nós podemos ler aqui na história que certa vez o poderoso rei persa Assuero deu uma grande festa em seu palácio. E a intenção dele era mostrar todas as suas riquezas, a glória do seu reino. E quando em certo momento já tinham tomado muito vinho, já estavam bêbados, já estavam alegres, o rei ordena a presença da rainha Vasti, sua esposa, rainha em vigência naquela época, para que ela se apresentasse diante de todos os demais que estavam ali, para que ele pudesse mostrar a beleza dela. Mas o que acontece? Ela desobedece e ela se recusa a atender o chamado do rei. E por causa disso, pelos conselhos dos seus auxiliares, o rei torna um decreto e a rainha Vasti é destituída do seu cargo. Mas ele não podia ficar só aí com essa finalidade de substituir a antiga rainha. O rei cria um concurso de beleza para que seja escolhida ali no reino uma jovem, e tinha que ser a mais bela, a mais formosa, para se tornar a nova rainha daquele reinado. E é aqui que Esther começa a aparecer. Nós vemos que depois de um período de 12 meses, Esther é feita rainha.
Para esse concurso do rei, todas as jovens mais belas das 127 províncias do reino persa foram convocadas para se apresentar ao rei. E Esther estava ali no meio delas. Mas durante 12 meses essas moças se prepararam, se embelezaram, foram submetidas a tratamentos especiais de beleza. Esther, porém, de uma forma especial, impressionou o Hegai, o responsável pelas mulheres do concurso, e por causa disso, ela recebeu o melhor lugar da casa. Você está percebendo que aí já existe a mão poderosa de Deus em ação? E aí, ao final desses 12 meses, todas as moças foram chamadas na presença do rei. E o seu olhar, o olhar do rei, tocou em Esther. Esther, devido à sua grande formosura, encantou, impressionou o rei Assuero de tal maneira que ele a escolhe, e então ela é coroada a nova rainha. Aleluia! Nós podemos ver que a partir daí começa o propósito de Deus na vida de Esther. Embora nós podemos ler e o nome de Deus não seja mencionado aí no livro de Esther, a sua mão poderosa pode ser vista em todos os lugares, em todos os momentos, nos acontecimentos. Em vez de realizar milagres abertamente, Deus usou todas as circunstâncias aparentemente aleatórias, incomuns e pessoas comuns para cumprir o seu propósito na vida do seu povo. E o que nós podemos ver ali, uma das lições mais valiosas do livro de Esther, é que Deus tem um plano com a vida de cada um de nós. Querido, se você pensa que está nesse mundo só para sofrer, que está aí por engano, por acaso, você está enganado. Deus tem um plano com a sua vida, mesmo que hoje você não esteja percebendo. Assim como ele trabalhou ali na vida de Esther para salvar o seu povo, ele também está trabalhando em nossas vidas para cumprir seus propósitos, salvar a vida de alguém da família, para ser testemunho na vida de alguém, para ajudar com recursos financeiros, para orar e interceder por alguém. Deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Nós podemos confiar em Deus, mesmo nos tempos mais difíceis, sabendo que Ele está no controle e que tudo está ocorrendo de acordo como Ele planejou. Nada fugiu do seu controle, está tudo no plano original. Além disso, nós podemos ver que o livro de Esther nos mostra que Deus pode usar qualquer pessoa para cumprir o seu propósito. Esther era uma mulher comum e ela se tornou rainha, mas Deus a usou de uma maneira poderosa. Ele não escolhe só os fortes, poderosos, mas também escolhe os humildes, os fracos, para fazer a sua obra. Isso nos encoraja a confiar ainda mais em Deus e a saber que Ele pode usar as nossas vidas de uma maneira maravilhosa, independente de quem eu e você somos ou da nossa posição social. Queridos, em resumo, o livro de Esther nos mostra o propósito de Deus em ação. E além disso, nos mostra importantes lições sobre a história de Esther, que vai nos mostrar e nos capacitar. Mesmo sendo fracos, humildes, nós podemos ler este livro e aplicar o que nós aprendemos aqui em nossas vidas. Uma dessas lições é a coragem.
Essa mulher demonstrou uma coragem ao se apresentar diante do rei para interceder por seu povo. Esther não tinha certeza do que ia acontecer a ela, mas ela confiou no propósito de Deus e agiu com determinação. Nós podemos ver que Esther sabia que dependia do Senhor para todas as coisas, em tudo que ela fazia. Por causa disso, ela era constantemente movida pelo direcionamento que vinha do alto, agindo com a sabedoria de Deus, que acrescentava a ela prudência, inteligência, sabedoria para o seu reinado. Do mesmo modo, numa igreja, o temor a Deus, a sabedoria que vem de Deus, sustenta todo o trabalho do pastor, da liderança e de todos os membros que fazem parte de uma igreja. Porque nós sabemos que o temor do Senhor, a obediência ao Senhor, é o princípio da sabedoria. Aleluia! Aleluia! Outra lição importante é a importância das nossas ações, das nossas escolhas. Esther não apenas orou pelo seu povo, mas também tomou medidas concretas para salvá-los. Nós podemos aprender com ela aqui no seu livro a importância de agir de acordo com os nossos valores que aprendemos através de Deus e de fazer a diferença na vida das pessoas ao nosso redor, com a nossa fala, com o nosso testemunho, com as nossas atitudes. Esther foi sábia nas grandes e nas pequenas atitudes. Ao convencer o rei a ouvir seu primo Mordecai, ao pedir que o povo jejue, ao pedir que todo o povo orasse, intercedesse por ela, todas essas ações revelam a sabedoria digna de uma rainha, gestora, mulher de Deus, que buscava em Deus o direcionamento. A mesma coisa acontece numa igreja, na gestão da igreja, não somente do pastor, mas de todos os encarregados dos ministérios. A sabedoria é indispensável na tomada de decisões, na gestão de pessoas, no direcionamento dos seus ministérios, das suas células e no estabelecimento da visão da igreja como um todo. Temos que passar a visão da igreja para que cada aquele membro novo que se apresenta, que vem na igreja, e isso é trabalho de todos da igreja, não somente de um líder. Queridos, Esther nos ensina tanto sobre a importância de nós cuidarmos uns dos outros, daqueles que estão mais fracos, daqueles que estão ainda precisando de uma ajuda, de incentivo. Ela se preocupou com a situação de todo o seu povo e fez o possível para protegê-los. Nós aprendemos com ela aqui a importância da compaixão, da solidariedade, da ajuda ao próximo, de nós apoiarmos aquele que está fraco na fé. Queridos, e ainda nós podemos ver também que Esther é um exemplo de perseverança, de superação. Veja todos os obstáculos que ela passou. Ela era órfã, numa terra distante, estranha. Nós vemos aqui, lendo a sua história, que ela enfrentou muitos obstáculos em sua vida, mas ela jamais desistiu. Nós podemos aprender com ela a importância de manter acesa a chama da esperança, da fé, mesmo no meio das maiores adversidades, das maiores lutas, das maiores tempestades que podem surgir em nossas vidas. Nós precisamos ter coragem. Ela mostrou isso. Em certa parte ela diz que ela vai interceder pelo seu povo, nem que isso lhe custe a sua vida.
mesmo que corresse o risco de morte, mas tendo em vista que ninguém poderia se apresentar diante do rei sem ser chamado, sem que esse lhe concedesse permissão, Esther foi ousada. Esther foi corajosa. Esther foi movida pelo desejo de livrar o seu povo e interceder pela causa do seu povo. E nós vemos que apesar de todos esses riscos, a rainha Esther estava disposta. Ela estava determinada e ela sabia que o seu dever maior era proteger o seu povo, interceder pelo seu povo, e que esse propósito era muito maior que o medo que ela pudesse ter. E nós podemos ver que numa igreja a coragem é fundamental. Sabendo que todos os dias nós enfrentamos desafios, gigantes que se levantam para parar uma obra de Deus, mas nós precisamos ter coragem para enfrentar esses gigantes, para derrubar essas muralhas, para acalmar essas tempestades. Nós precisamos não esperar pelos outros, mas nós temos que tomar a iniciativa, arregaçar as mangas e colocar as mãos na massa. E certamente, isso é atributo não só de um pastor, de um líder, mas isso é tarefa de cada um de nós, se nós queremos ver a obra do Senhor crescer. Se nós queremos ver numerosas almas salvas para o Senhor, nós precisamos nos colocar no centro da vontade de Deus, arregaçar as mangas e trabalhar, orar, buscar, evangelizar. E além disso, nós vemos que Esther tinha estratégia. Ela tinha sabedoria nas suas escolhas. Esther, apesar de ter tomado essa decisão corajosa, ela não foi impulsiva e inconsequente. Não. Ela não tomou nenhuma decisão precipitada para que ela pudesse se arrepender depois. Mas na realidade, ela orquestrou um meio de falar com o rei da melhor forma possível, com estratégia, com sabedoria, com oração e planejamento. E veja, meus queridos, isso nós podemos ver em Esther no capítulo 7, do 1 ao 3. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará? Que desejas? Cumprirá-se-á, ainda que seja metade do meu reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque tanto eu como o meu povo fomos vendidos a quem nos quer destruir. Veja, ela colocou toda a situação e toda a armação de Amã tão maliciosamente de querer destruir todo o seu povo. Ela colocou de uma maneira sutil diante do rei. E assim, meus irmãos, dentro de uma igreja, uma visão estratégica é primordial. Desde a comunicação com os membros, até a gestão de recursos, de finanças, os momentos de integração, ter estratégias bem definidas é a chave para um trabalho bem sucedido. Meus queridos, isso cabe a cada um de nós. Talvez nós somos líder do setor do Kids ou da
portaria da igreja, ou de uma célula, ou do grupo de mulheres, não importa. Eu orar, clamar a Deus e ter estratégias bem definidas para realizar esse trabalho que Deus colocou em minhas mãos é a chave para um trabalho bem sucedido. Para que aquilo que eu faça seja um diferencial, para aquilo que eu faça seja realmente uma bênção e venha a alcançar muitas vidas, que venha a abençoar aqueles que caminham comigo. Queridos, a vida de Esther nos oferece tantos e tantos exemplos que nós podemos tomar para a nossa vida. Não importa o que eu faço dentro da igreja, se eu recebo os irmãos na portaria, se eu louvo, se eu prego, se eu ministro, se eu abraço alguém, eu faço da melhor maneira possível. Eu faço com o amor de Deus transbordando em meu coração e peço a Deus estratégias para quando chega a hora do culto, Ele me direcione a fazer aquilo que Ele quer e que jamais seja por meus impulsos, que seja direcionado pelo próprio Pai. Isso nos mostra, através da vida de Esther, uma vida pautada na orientação de Deus, no conselho de Deus. Ali nós temos valiosos exemplos de coragem, confiança, de uma ação estratégica, de cuidado com o próximo, pois ela preferia perder a sua vida para salvar a vida de todo o seu povo. Ali nos mostra um exemplo de perseverança, não desistir por qualquer empecilho, e de superação dos obstáculos, que ela era órfã, pobre, num lugar distante. Ela podia se esconder, mas ela não quis se esconder, ela quis lutar pelo seu povo. E assim eu e você, se seguirmos o exemplo da rainha Esther, podemos sim nos tornar pessoas melhores, pessoas comprometidas com o reino, pessoas atuantes na obra do Senhor e fazer a diferença no mundo ao nosso redor. Aleluia! Hoje é dia de nós pedirmos direcionamento a Deus. Não importa o obstáculo, o que importa é a palavra de Deus. Com muito carinho, que Deus abençoe a tua vida e de todos os que você ama, em nome de Jesus.